Bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Eu me chamo André Marques, atuo na área de projetos há cerca de 15 anos e sou host desse canal. E aqui comigo, também host do canal, atuando em obras há mais de 40 anos, Henrico de Ferrari. Fala, André, beleza? Tudo ótimo e contigo, cara? Tudo jóia. Maravilha. Mais um dia especial. Mais um dia super especial. Hoje a gente teremos surpresas e tudo mais, né? Positivo e operante. Vamos lá. Muito bom. Bem, galera, dando sequência à nossa série Outros Olhares, que por fundamento traz profissionais brilhantes do mercado em diversas áreas para dividir experiências e conhecimento com todos, construindo nosso conhecimento no nosso setor e também nos nossos seguidores de outros setores, né? A gente trouxe uma convidada super especial e que eu passo as honras para o Henrico fazer a introdução. Bom, para quem nos acompanha, e já temos bastantes inscritos e seguidores, né? Isso aí. A gente fala muito sobre habilidades interpessoais, sobre liderança e tudo mais. Aquilo que os engenheiros têm de sobra. É. Ou não. E, via de regra, assim, até agora sempre foi um conteúdo próprio, né? A gente dando as nossas dicas, que nem sempre são tão brilhantes, né? E aí, então, hoje a gente traz uma especialista para falar disso. E vai ser muito bom para a gente poder entender como a gente consegue transformar a gente mesmo, né? E como a gente precisa entender o ambiente que a gente está, né? Então, pela primeira vez, a gente não vai falar de engenharia, mas vamos falar para engenheiros, né? Maravilha! Então, seja muito bem-vindo, Ellen. Muito obrigado pelo convite, obrigada André, obrigado Henrico. É um prazer estar aqui hoje com vocês para falar sobre esse tema, que por mais que ele não seja um tema técnico, ele tem tudo a ver com quem está na área técnica também. Tá? Então vai ser um bate-papo muito legal, eu tô bem animada com o nosso bate-papo hoje. Ellen, bom, primeiramente agradecer já a tua presença, né? Para nós é um prazer, é uma honra estar te recebendo aqui. E eu gostaria que tu, normalmente eu inicio perguntando um pouco a história das pessoas, dos convidados, como é que elas foram para essa área e tudo mais. Mas eu até gostaria de fazer um pequeno gancho para que, se tu quiser complementar a tua apresentação, fique à vontade, né? A gente fez essa pequena introdução, né, Henrico? Mas fique à vontade para se apresentar. E aí a minha sequência de pergunta é contar um pouquinho da tua história, como você foi para esse tema, né? Por que a neuropsicologia, como isso aconteceu na tua vida? E aí a gente vai discorrer sobre o assunto até o final do episódio. Muito legal, bora lá. Bom, eu comecei minha carreira com 15 anos, fiz hotelaria e turismo, já ligada a pessoas, então foi algo que eu gostei muito. Depois eu entrei no mundo corporativo e nunca mais saí dele. Desde a minha primeira oportunidade profissional dentro de empresa, eu já exercia a minha atividade, que era massivamente na área de vendas, mas eu já fui para a cadeira da liderança. E aí começaram os desafios, né? Como liderar, de que forma fazer aquilo de uma maneira mais suave, mais engajadora, inspiradora, né? E aí um fato interessante na minha carreira, todas as oportunidades que eu passei nas empresas, eu sempre tive a oportunidade de fazer treinamento de liderança fora do país, em grandes escolas. Isso foi muito legal, eu aprendi muita coisa. Ellen te ajudou demais, demais, porque a liderança, ela não é algo linear, né? Você tem diversas pessoas, estilos para você liderar. E você tem que fazer isso de uma maneira equitativa, né? Cada um recebendo a demanda que precisa. Muito bem. Eu chego em determinado momento da minha carreira que eu falo, legal, bacana, mas eu acho que precisa mais. E isso aconteceu, pessoal, depois da pandemia. Porque veio aí um tempero diferente, que foi o isolamento, né? Poxa, as pessoas falam, eu gosto de ficar em casa, é legal trabalhar daqui. Mas muitas pessoas da minha equipe relatavam solidão. Sim. Eu não me sinto parte. Eu entrego o resultado, mas eu sou só uma pontinha, eu não sou importante. Não, você é importante. Bom, enfim. Essa, como outras questões surgiram, eu falei, não, eu vou precisar estudar um pouco mais sobre isso. E aí eu entrei no universo da neuropsicologia, que é justamente isso que ela aborda. A conexão do cérebro e o comportamento. Então, essa forma cognitiva de atuar, de interpretar emoção, sentimento e como isso impacta no dia a dia.
né? Porque, de novo, voltando para equidade, é aí que mora a qualidade do que você entrega para eles, né? Quem precisa de mais bagagem, menos, puxe, espera, acompanha, só assiste, só ouve, né? Direciona. Então, é aí que morou essa questão que para mim foi fundamental, porque eu consegui ver saltos mais, assim, saltos maiores na qualidade de entrega das pessoas, sabe? Então, acho que eu consegui extrair mais deles. Sem dúvida, isso já é uma bagagem ímpar, né? E é uma dificuldade, né? Eu costumo falar muito aqui que, às vezes, quando aquele colaborador, aquele colega tá na posição errada, a falha não é dele, é do gestor dele, né? Que botou o goleiro para jogar na linha, que botou o cara da esquerda a jogar no gol. Então, às vezes, é muito mais a gente saber posicionar as pessoas e extrair o melhor delas, né? Exato. Sabe quando, às vezes, a gente escuta, bom, você primeiro precisa estar pronto para poder assumir novos desafios? Legal, é verdade, mas quem prepara? Perfeito. Né? A pessoa, às vezes, ela é autodidata, ela faz esse trabalho. Eu já trabalhei com pessoas brilhantes, mas nem todo mundo é assim. E o papel do líder, por mais que as pessoas não entendam, é justamente esse, é servir os seus colaboradores, né? E de que forma você serve? Empregando tempo, direcionamento, ferramentas para fazer isso acontecer. É por isso que a gente estuda para estar nessa cadeira, né? Esses dias eu ouvi uma fala de uma pessoa que eu admiro muito também, um grande líder, e ele falou muito isso, assim, eu sirvo a minha equipe. E os novatos que entram na equipe dele ficam, assim, impressionados, porque ele entra em contato e fala, tá precisando de alguma coisa? E os caras ficam muito na postura de, como assim, chefe, né? Tu tá tentando me ajudar, então não era eu para te ajudar, né? A gente enxerga uma cadeia totalmente arcaica, né? Que não, eu sirvo a ele. Mas, na verdade, o líder que tem que servir a equipe, e acho que vem muito ao encontro disso que tu colocou. Fantástico, fantástico. Você precisa tirar esse ego. A cadeira da liderança, ela é uma cadeira visada. Todo mundo que entra na companhia, logo já quer ir para ela. Porque tem o seu prestígio, o seu destaque, mas a preparação para chegar e sentar nela é completamente diferente, né? O servir, o deixar o ego de lado. Eu costumo falar para minha equipe, toca a bola. Eu não sou camisa 10 exatamente nessa função, mas eu ajudo a chegar lá, né? E é isso mesmo. E quando você consegue passar isso para a equipe consegue assimilar, fala, poxa, existe um esforço para me ajudar, então eu também vou fazer o possível para jogar junto. Sim. E um negócio que acontece muito em obra, né? É que, assim, as equipes, elas são meio enxutas, né? Então, assim, você não tem uma estrutura toda, não sei o quê, não tá todo mundo junto, né? E, assim, são pessoas muito focadas em certas tarefas e você tem que formar o conceito de time, né? Que é mais importante do que dizer temos um líder, temos um time, né? Porque senão o jogo não funciona. Eu tenho uma frase que eu uso muito ela, que eu falo que o sucesso é um esporte de equipe. Olha que bacana. Não tem o sucesso da gestora ou do gestor. O sucesso é um esporte que você tem ali como equipe, entendeu? Todo mundo ali compõe a entrega, a dedicação, e aí todo mundo chega. O resultado, quando ele é atingido, ele não é mérito de uma equipe isolada, muito pelo contrário. Existem N equipes, áreas, stakeholders trabalhando para aquela roda acontecer. Então, todo mundo merece o parabéns, não muitas vezes só a equipe de vendas, não. Nossa, maravilhoso, maravilhoso, muito bom. Legal. Eu costumo falar muito sobre vaidade nessas horas. O líder ele não pode ser vaidoso, né? Ele tem que saber ouvir os caras. E é legal, às vezes, a gente treinando os nossos líderes, como a gente incentiva eles que eles externem isso. Então, olha, eu criei esse processo aqui, mas, gente, eu não sou vaidoso. Vocês acharem algum defeito, a falha, vocês me digam. Não é só porque eu criei que não pode falar, não falem. Então, às vezes, e ainda mais na nossa área, né? Dependendo do nível de engenharia do cara, ou é um engenheiro, calculista, estrutural, o cara tem uma vaidade num nível que o cara não consegue ouvir o arquiteto falando assim, ei, tu tá no prédio errado, sabe? É uma coisa absurda, por vaidade. Então, isso é também um tempero aí. Desculpa, a gente cortei. Imagina, não. Prossiga. Bom, então assim, você foi desenvolvendo a tua carreira e aí você chegou na mentoria, não é isso? Exatamente, é que acontece. Só uma coisinha, Bora lá. Além de contar a história,
Explica direito o que é mentoria, né? Sim. Porque muita gente, mentor, mas não entende do que a gente está falando, né? Legal. O mentor, ele é uma pessoa que tem uma bagagem sobre determinado aspecto, assunto, e ele apoia aqueles que estão aspirando crescer na carreira, né? Então, o que foi sucesso para ele? De que forma aprender com erros de forma, né, assim, inteligente, quer dizer, isso não fazer, então de fato não faça, vá para outro estilo. Então ele evita, ele tira as pedras do caminho, ele tira as barreiras e faz a pessoa crescer por um caminho que já foi testado e aprovado, né? E isso em diferentes aspectos. No meu caso, eu começo a fazer mentoria lá em 2013, quando eu começo, eu tenho já um certo grau de liderança, eu já era supervisora, então eu começo a fazer mentoria com uma diretora de uma empresa, né, onde eu trabalhava. E foi legal, porque assim, me deu vários insights de que eu não fui preparada. E aí você começa a perceber líderes e líderes, né? Olha só. Eu não tinha tido a preparação que eu precisava ter. Então, eu confesso que ali você coloca a vulnerabilidade em cima da mesa, que é um aspecto muito importante para o líder, porque ele também erra. Ele também é uma pessoa. Ele também está em processo de aprendizado de alguma coisa, né? Pode falar. Desculpa, tem um livro que eu adoro, que chama Equipes Brilhantes, que é um livro fantástico, e ele aborda muito essa questão de vulnerabilidade, pertencimento, Isso. né? Então, para ti, às vezes o líder ele tem que se demonstrar vulnerável para a equipe, ele não é um ser invencível, inalcançável, ele é um membro da equipe, né? E isso é muito significativo. No dia a dia, quando tu traz isso, muda o jogo. A pessoa ela não é aquilo, ela está naquela posição naquele momento. E isso é importante falar também. Porque você também prepara aqueles que estão sob a sua gestão para poder ocupar aquele ou outros cargos, né? Mas fazendo uma conexão para a mentoria, Rico, bom, eu começo a fazer e eu vejo o quão importante foi para mim e para algumas pessoas que também estavam neste programa de mentoria. Bom, como eu comentei lá em 2013, eu começo a fazer e eu gosto disso, as coisas evoluem. E aí eu já fui para a cadeira da gerência, né, em 2018. Aí eu começo a ser procurada para fazer mentoria dentro da empresa. Então eu entro nesse programa de ser mentora, de ajudar novos líderes, né? E, enfim, isso continua junto com as minhas atividades, legal. Em 2023, logo depois da pandemia, onde tudo isso, né, aflorou, que eu comentei com vocês, e que eu fui estudar mais, eu começo a ser procurada... algumas por as pessoas que já fizeram e outras por fora, o boca a boca começa a acontecer. E aí nesse boca a boca eu começo a falar, não, eu vou tentar agora por musculatura própria fazer isso, né? Vou colocar aqui uma estratégia, uma ferramenta, e aí as coisas começam a acontecer. Então, desde 2023 eu tenho essa movimentação de alguns mentorados, tenho 11 mentorados hoje, mas enfim, já passaram centenas e eu trouxe a Altessa para o digital agora nesse ano de 2025, né? Então a abrangência, alguns dos meus mentorados falaram, poxa, por que não tem um podcast? Por que não tem uma plataforma, né? Poxa, Ellen, tem pessoas que também gostariam de ter, né? E aí a coisa foi se multiplicando por alguns assuntos virarem palestra, virarem workshop. Recentemente eu participei de uma live do Outubro Rosa, linkando também com a vulnerabilidade feminina, poder, enfim, liderança, que é um tema também pertinente. Então, basicamente, essa é a trajetória aí. E aí a mentoria, como eu comentei contigo, é quem tem essa especialidade, esse conhecimento para poder ajudar quem tá na fase. Sabe o que eu acho brilhante disso? É uma autenticidade, né, da carreira. Não é assim, um profissional que, sei lá, vai lá e faz um curso de coaching, né? Você cresceu até que, por osmose da vida, as pessoas já te procuravam. Ou seja, tu fez isso, galgou isso e é autêntica mentora, né? Que é aquela pessoa... Eu costumo falar muito dos mestrados, né? Eu tive amigos e colegas que logo que se formaram fizeram mestrado, 2 anos depois eram mestres em alguns assuntos. E eu falava, gente, mas a gente não sabe nada ainda, né? Como é que a gente se intitula mestre? E a gente não tinha aquela bagagem da vida, das horas de voo, da experiência real, sabe? E é
bonito de ouvir da tua história, que é o oposto disso, né? É a vida real acontecendo, até que quando tu se deu conta, você era mentora. Porque tu tava ali já, né? Então, maravilhoso. Parabéns pela trajetória. Obrigada. Eu me lembro na época, eu morei numa república estudantil e lá em São Carlos, do lado da USP, né, não sei o quê. E eu tinha um vizinho que ele estava fazendo pós-doutorado e ele era um pouquinho mais velho que eu, sabe? Assim, falei assim, mas isso virou uma carreira, né? Né? Você tá fazendo, faz mestrado, faz doutorado, faz pós-doutorado e depois você vai pensar em trabalhar, né? Pois é. Não faz sentido, né? Não, eu acho que as duas coisas são boas. Tu tem que ter experiência prática, tu tem que ter a teórica. Mas eu acho que quando é só uma ou só a outra, não é legal. Tem momentos que eu acho que tu tem que equilibrar, né? Então, enfim. E sim, se você não puser à prática aquilo que você está entendendo, aprendendo, você também não está confirmando que aquilo é ou não é. Né? Ou até mesmo entender se está suficiente. Porque, por exemplo, no meu caso, eu fiz 6 cursos de liderança, que foram fenomenais, né? Foram dedicados para a cultura de feedback, de apoiar na construção de outros líderes, que não é uma tarefa fácil, quando você faz isso de forma legítima e genuína. Liderança feminina, né, que no mercado, vamos dizer assim, mais técnico, ela não existe tanta, está crescendo, e aí existem algumas barreiras que ainda precisam ser rompidas. Mas eu senti falta e por isso a neuropsicologia veio, porque algumas coisas para mim não faziam sentido. Eu falei, mas poxa vida, né? Não tinha fundamento. Não tinha fundamento. É a hora que eu fui estudar, e de novo, você mergulha, você fica imerso naquela condição, aí você fala, entendi. Então tá, então eu preciso ir por este caminho. É muito legal. Eu acho que chega num momento que tu requisitou faltou aquele conhecimento, exato. Né? E não é um profissional que às vezes vem agregando conhecimento e não sabe nem por onde ir. Fala, mas tô aprendendo isso por qual motivo? Vira ou por um título. Exato. Vira o obeso mental que a gente às vezes comenta. Que é aquela pessoa que lê e não aplica nada daquilo, né? Não faz nada. Que legal. Bom, indo para assim, talvez complementando acho que tudo isso, né? A nível de educação e tal, eu queria fazer uma pergunta relacionada à educação informal, assim, me relacionando à família, à educação complementar, né? Como que isso pode estimular aí as competências e os comportamentos dos profissionais. O que tu poderia falar um pouco sobre esse tipo de contribuição, né? Olha, bastante coisa eu poderia falar, né? Deve. Por favor. Mas vamos lá. Uma das coisas super interessantes de quando eu fui estudar neuropsicologia, a gente passa muito tempo estudando a primeira infância. Muito tempo mesmo. Tanto que foi um ponto que eu falei, poxa, será que eu tô no curso certo? E depois, quando você avança, aí você entende que muita coisa, André, ela é fixada nesse momento, né? Então, você deixar esse indivíduo seguro, ele entender que esse ambiente, ele é um ambiente que ele vai te proporcionar apoio quando você precisar, que tá tudo bem errar. Porque a única certeza é essa, a gente vai errar, mas o quão rápido e resiliente nós somos para sair dessa situação e avançar para a próxima, né? Então, isso influencia muito hoje nos profissionais que a gente vê no mercado. Infelizmente, a qualidade do que está se empregando nessa primeira infância, ela não é adequada, porque a gente vê resultados hoje de pessoas frustradas, com dificuldade de lidar com situações complexas, né? De quando ela não tem o protagonismo, então não é legal, então talvez não seja para ela, e não é bem assim. E aí, é um caso que eu encontro na minha mentoria, André. Quando as pessoas vêm, às vezes elas vêm com esses discursos prontos, poxa, tal chefe não foi bacana, foi sacana porque não me colocou, mas tá, vamos dar 2 passos para trás só pra gente entender algumas coisas. E quando eu faço o exercício da autorreflexão com eles, porque uma coisa somos nós falarmos, outra coisa é quando eles conseguem enxergar por eles mesmos. E eu preciso fazer esse exercício deles enxergarem. Quase uma terapia, né? Eu te digo que é quase uma terapia. Porque se ele não tem autorreflexão, e ele não assume, ou ele não enxerga que existe aquele gap, quem o fará? Não, no limite, ele que tem que enxergar, né? Não adianta tu dizer pra ele, né? Exatamente. Ou senão até eu perco o emprego, porque se ele não vê sentido naquilo... Perfeito. Então, eu preciso sair desse ponto A para esse ponto B, que eu costumo falar. O ponto A é a zona de conforto, que é o lugar legal,
que é onde todo mundo quer ficar. Porém, para ir pro ponto B, que é importante, você passa por uma zona de desconforto. E aí não é todo mundo que quer estar nessa condição, né? Então, mas enfim, essa zona de desconforto faz crescer. E às vezes não é nessa primeira infância, é já na tardia, mas é possível fazer. As pessoas, elas são resilientes para poder entender que elas têm condições de quando elas querem. A pessoa, quando ela tem um engajamento, a noção que aquilo é importante, o jogo vira. Eu garanto para vocês, eu já vi vários acontecerem. E isso impacta na carreira, sim, terrivelmente. Ela fica ali para sempre, ela vira aquele funcionário, aquele técnico que seja, que só vai fazer aquilo, ou aquele que vai aprender coisas novas, vai ser líder, vai ajudar os outros, assim como você comentou dos valores da tua empresa. Ele passa a ter este papel, entendeu? Porque ele também é vulnerável, ele é humilde para entender que tá tudo bem, eu erro, mas eu aprendo e aqui eu vou fazer com que todo mundo cresça junto. E aí, só para a gente ser um pouco mais claro, uma criança que foi muito mimada, que não teve que vencer desafios e tudo mais, acaba sendo um adulto no mesmo padrão, é isso? Exatamente. Trazendo para essa linguagem mais simplista, Henrico, é exatamente isso. Aquela criança que ela não teve o desafio, que ela não sentiu a segurança para avançar, ela dificilmente ela vai ter esse papel na fase adulta, pelo contrário. E aí você claramente enxerga a dificuldade de se relacionar, de apoiar os colegas, de crescer na carreira, de aceitar que ela está errada e ela precisa. Como é que você faz feedback, Henrico, para uma pessoa dessa? Sim. Né? Eu tenho duas coisas que eu quero falar, né? Uma, eu estava muito próximo desse pensamento também, pensando no mundo atual, toda a tecnologia, ciência, avanço, traz conforto. Então, o carro antigamente era caixa seca, depois virou uma caixa com um sistema que as marchas entram mais fácil. Hoje é automático. Vai chegar um momento que o carro não tem mais motorista e aí parece que tudo vai cada vez trazendo mais facilidade para a humanidade. Agora, qual é o efeito colateral desse excesso de facilidade? Será que a gente não vai ter pessoas no futuro talvez menos resilientes, né? Esses dias a gente estava comentando até com um convidado que a gente tava falando sobre empresa, perrengue de empresa, Okay. nunca é fácil, né? E eu falei assim, cara, eu sou teimoso. Ele falou assim, na atualidade chama resiliente. Mas a gente tem que ser teimoso mesmo. E é isso, sabe? Exatamente. E é isso. Então, o inconformado, poxa vida, como é que vai fazer isso, hein? Exato. Outro dia aconteceu um troço engraçado, vocês sabem que eu pedalo, né? Que é e outro dia eu vi um cara zoando... Aceita café? Obrigada. Zoando um outro que estava com dificuldade, não sei o quê, estava sofrendo para fazer aquele... E o cara, não, vai logo, acelera aí, vamos, não sei o quê. Vamos. E aí a gente olha pro cara e ele tá com uma assistida. Né? Então assim, você fala, meu, quem te deu o direito, né? O cara tá lá na batalha, tá crescendo, né? Tá fazendo musculatura, tá se... né? Tá sofrendo, mas ele tá indo, e um outro que tá acomodado, né? Numa que não precisa fazer nada, fica zoando, né? É muito louco, né? E é um adulto, não tô falando de crianças, né? Mas é exatamente isso, cada um na sua condição técnica para poder entregar, entendeu? E veja só que interessante, né? O que tá no conforto falou, poxa, vai lá. Mas calma, o outro não tem essas informações suficientes, né? Ou musculatura nesse caso. Sim. E aí imagina esse que é a bicicleta assistida, o dia que a bicicleta pifar e ele estiver na ladeira, ele vai encostar e vai chorar. Enquanto outros vão olhar para ele e falar assim, ó, segue, cara, vai. Ele não tem essa resistência, porque ele não foi acostumado a sofrer, né? Sim. Exatamente. Então isso é um ponto importante. E é um profissional que, quando o líder identifica que existe alguém assim na equipe, para mim, o que eu costumo falar para as equipes é alerta vermelho na hora. Por quê? Porque essa pessoa, ao não ter a capacidade técnica de enfrentar esse tipo de desafio de uma forma assim qualitativa, ela dissemina essa ideia que, vamos dizer assim, ela é rasa, ela é superficial para os demais. E aí você tem equipes de alta performance, você tem atletas de elite, mas naquele momento frágil, vulnerável, escuta. E aí o líder tem um trabalho triplicado, quadriplicado.
Então, muito cuidado ao identificar esse tipo de profissional na equipe, pessoal. Isso é muito sério. Tomem cuidado, pessoal. Essa dica É quase uma pancada. sabotagem, né? Não, Exato. o laranja podre. Exato. Inclusive, acho que o nome do perfil, aí tecnicamente você vai me ajudar, Bora lá. mas se eu não me engano, o nome do perfil é isso mesmo, é o perfil sabotador. Que eles trazem esse Exato. negócio pra equipe, quando vê a equipe desacelera, porque tu tem um camuflado lá dentro disseminando o terror, né? É impressionante. E difícil, né, pro líder localizar às vezes, porque às vezes não tá aparente, né? Tá escondido. Não, e É quantas complicado. sessões de one-on-one você tem que fazer? Quantas abordagens diferentes para poder apoiar todo mundo a voltar para o nível de energia que uma equipe precisa ter para poder fazer a entrega? Entendeu? Nossa, sensacional. Ah, Sensacional. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, Dá sequência. É eu ou você? sou eu. Então, por Tá favor. vendo meu nome? Tô vendo. Só que eu não sabia ainda. Ainda bem Bom, que temos então. roteiro. isso aí. Ellen, um problema que a gente vê muito claro, assim, na nossa indústria, e eu imagino que em todas, é aquela coisa de um bom técnico que vai desempenhando e fala assim, o cara é bom, hein? Vamos promover ele. E aí, quando a gente vê, a gente promoveu um cara que não tem nada pronto para isso, né? Como é que isso acontece? Acontece, enfim, muitas vezes. Tá? Eu vejo isso acontecer bastante. Quando tem algumas empresas que têm esse sistema de crescimento depois de determinados anos e de uma certa pontuação ali no ranking anual, ela é elegível, ela acaba subindo porque alguém precisou subir, então também sobe. Qual é o perigo que mora aí, né? Quando você tá com uma equipe boa e as entregas estão consistentes, tá tudo bem ajustado, né? Então essa comunicação de líder-liderado funciona, né? Os processos, eles estão numa boa engrenagem para funcionar. Todo mundo sabe basicamente ali aonde ativa para poder entregar o resultado. Quando você promove essa pessoa técnica, são dois riscos que você tem aí, né? Que você perde um excelente técnico, porque de alguma forma ele não pode mais ser tão hands-on. Ele vai ter que estrategiar, olha que palavra maravilhosa. Ele tem que fazer a estratégia, então ele não pode executar, porque senão ele não pensa, ele precisa escolher o que ele vai fazer, né? E ele precisa dar espaço para aquelas pessoas que talvez não sejam tão boas tecnicamente quanto ele, entregando um resultado inferior. E aí começa aquele ciclo de frustração, onde a comunicação ela começa a ter alguns gaps ali, né? Porque daí ele não gosta do que ele vê, ele quer estimular, mas ele não tá contente, então... E ele nem sabe como, né? E ele nem sabe como, né? E aí, ao invés de você ter uma comunicação de feedback firme, porém engajadora, você tem uma completamente descontente, onde o cara se sente um inútil. Poxa vida, ele é tão bom, então caramba, ele vai lá e ele faz. E aí pronto, acabou aquela equipe de alta performance. Ao passo que quando você prepara esse técnico para ele entender o que é que ele vai encontrar na cadeira de liderança para poder ajudar aqueles que estão lá. Porque, de novo, voltando, né, pessoal? É trazer esses liderados para perto. É fazer eles entenderem que a entrega ela é importante, mas precisa conhecer, precisa estar junto, cada um fazendo o seu. E ele precisa também ter a paciência, porque não é no tempo dele mais. Exato. É no tempo da equipe, né? E, infelizmente, às vezes a gente quer, né, tudo para ontem, e tem a entrega, e tem o prazo, e tem o cliente. Sim, tem tudo isso, mas cada um, no final do dia, tem uma condição de entrega. E o líder precisa estar atento a isso. Porque não é todo mundo que atinge o mesmo nível de qualidade no mesmo nível de tempo. Sim. Né? Então, aí ele pode atuar como hands-on para dar um push, para ajudar com conhecimento mais avançado que ele tenha. Vocês entendem como essa participação especial, ela vem para impulsionar, não para podar o que a equipe faz? Sim. Entende? E tem uma coisa que é muito... Eu dou algumas aulas, cursos também, né, de algumas áreas, e normalmente o pessoal acaba elogiando bastante a minha atuação como professor. E aí perguntam assim, mas como é que, né? Nossa, muito bacana, tô ensinando e tal. E eu falo assim, um bom professor, ele é um cara que tem dificuldade de aprendizado. Aí os caras falam, como é que é? E eu falo, eu acho que eu ensino bem
Porque eu tenho dificuldade de aprender essas coisas. Então eu aprendo vários métodos de como dar errado. Ao passo que o contrário, quando tu tem um cara que aprendeu muito rapidamente, ou seja, com meio discurso ele já aprendeu. O dia que ele for ensinar aquilo, ele só sabe meio discurso. Então, correlacionando com isso, às vezes a gente pega um colaborador que tem uma puta performance, ele fazendo. E quando vira essa chave, que agora não é mais ele fazendo, ele tem que estimular que os outros façam. Exato. Ele não consegue, porque para ele era fácil, porque ele tinha uma habilidade, um talento, um conhecimento nato ou conquistado ao longo da vida por algum motivo, então ele conseguia performar com a mão dele. Agora no momento só tira a mão e agora faz com que os outros performem desse jeito. Ele fala assim, não, só faz assim. Aí os outros vão ter dificuldade, porque os outros não são ele. E aí ele não consegue mais. E aí esse cara desaba, porque ele... Às vezes o cara que é talentoso na execução, ele não é o cara talentoso no ensinar aquilo. Porque ele aprendeu fácil demais, ele tem muito talento. Eu fui músico uma época da minha vida, que daí, né, há muitas histórias. E eu aprendi muito isso na música. Eu tinha, assim, claro, quando me viam tocando, falavam, nossa, como tá talentoso. Mas ninguém via as horas que eu ficava lá atrás, ralando. Então, eu via colegas, eu fiz um pouquinho de faculdade de percussão erudita. Então, eu via as aulas de percussão, os meus colegas aprendiam aquilo muito rápido. Eu olhava eles assim e falava, ei, mas ele já tá fazendo, o professor nem acabou de falar, sabe? E eu ficava remoendo e estudando. Então, eu via que tinha dificuldade. Quando nós íamos ensinar aquilo, ninguém me batia, porque eu olhava o cara falando, calma, tu tá pensando nisso, eu também já pensei. Ó, não, calma, tu tá daquele lado. Então, eu tinha mais ferramentas de insucessos tentando fazer aquela tarefa do que um cara com altíssimo talento. E às vezes isso é muito difícil, né? Ô, André, permita-me agregar, você tinha um alto nível de empatia. Perfeito. Palavra bonita, todo mundo fala. Quem pratica, Ellen? Poucos. Porque hoje ninguém tem tempo, hoje você num vídeo no YouTube vai lá e se resolva. Não, calma. Deixa eu te ensinar. Pelo menos do que eu sei de como funcionou, entendeu? Então as pessoas, elas precisam ter o tempo para serem empatas também. E muito legal isso que você colocou. Porque imagina quantas pessoas se sentiram empoderadas para poder falar, é difícil, mas dá para fazer. Ele conseguiu, então eu também vou. Às vezes é isso que as pessoas precisam, de uma chance, de um voto de confiança. Perfeito, né? Perfeito. Maravilhoso. E para as empresas, eu acho que tem um negócio que precisa ser mais divulgado, mais trabalhado, que é fazer as pessoas crescerem na horizontal, né? Exato. Não precisa só, se o cara é bom, ele não precisa ir para cima. Ele pode andar para o lado e continuar crescendo, né? Dentro do universo corporativo, nós chamamos carreiras em Y. Porque tem aquelas que vão, de fato, para a liderança. Então, vamos lá, todo mundo vamos na casa do assistente, analista, do engenheiro júnior. Então, tá na ponta do Y, né? Então, você chega ali em determinado momento, você precisa escolher o que é que você também quer. Porque, às vezes, as empresas, elas escolhem, né, pelas pessoas. Poxa, você é bom em determinada coisa, assume essa área, mas o cara não quer. Isso eu vejo uma das dificuldades nas empresas que eu trabalho, assim. Você perguntou para o funcionário o que que ele quer, o que que ele aspira, porque quando ele tem a sensação de pertencimento com valor, cultura e o lugar para ele onde ele vai fazer a diferença, ninguém segura. Ninguém segura. Esse cara, ele tem um boost nele de estímulo. Então, pergunta. Então, aquelas pessoas que vão para a área técnica e para a área de especialista. E é muito legal. Porque quando você conversa com um especialista para te ajudar, por exemplo, na área de liderança, a dominar algum assunto para vencer um projeto, enfim, um bid que você está participando, é genial. É bonito de ver a classe que a gente recebe de um cara desse, de uma pessoa dessa, com conhecimento, entendeu? E ele pode, sim, ter tanto sucesso quanto a área de liderança, entendeu? Com certeza. Tô aqui lamentando porque eu não conheci ela 4 anos atrás. Porque eu aprendi isso na pele, né? Às vezes a gente pegava um colaborador, investia nele e por algum motivo via que a coisa não estava bem e ia descobrir tempos depois, com muito dinheiro jogado fora ou na mesa, que o cara falava assim, não, mas eu não quero ir para esse lado. Então, a gente mudou todo o cenário, né? Para todos que estão aqui, a gente faz o que a gente chama de PDI, que é um plano de desenvolvimento individual. Legal. E a gente faz em conjunto com eles. Eu sento com o cara e fiquei muito orgulhoso agora, que a gente trata bem desse jeito que tu colocou. Bacana. Então, assim, olha, eles costumam falar, ai, mas Júnior, plano sério. Eu falo, cara, isso é teu grau de experiência.
Agora, para onde tu vai ir, não é necessariamente... Tu pode ser um líder júnior, né? Tu pode ser um projetista sênior. Então, júnior, pleno e sênior, tem o grau de experiência ali. Agora, para onde tu vai ir? E aí a gente começa a construir esse caminho juntos. E tu vê, às vezes, pessoas que não tem absolutamente nada a ver. Eu peguei um caso de um cara que projetava uma dada área muito bem. Quando eu sentei para conversar, ele falou assim, não, meu sonho é ser, sei lá, artista. Eu falei, meu Deus, né? E aí tu tem que investir aquilo ali. Tu fala, bom, então, né, a gente tem que agregar isso e construir uma carreira para ti. E é bem legal, porque eu falo muito isso. Ou você... Na minha área é técnica, né? A gente tem uma empresa de engenharia, então todo mundo é técnico, né? Mas, ou o cara vira especialista, então ele entende, ele tem uma lupa, ele entende da molécula daquele assunto. Ou chega um momento que ele começa a abrir os horizontes, ele começa a entender assim, mas peraí, como é que esse projeto começa a gerar sucesso no cliente? Como é que eu agrego no planejamento? Como é que eu agrego com outras coisas? Aí tu vê que o cara está com a mente aberta. Aí esse cara já está se preparando para começar a deixar o técnico de lado e começar a alçar voos na liderança, na coordenação, nos planos de negócio, mas tem que construir junto com ele. E as cagadas que eu já fiz na vida, com perdão do francês, de investir num cara que eu não tinha perguntado pra ele, e quando pergunta... E ainda depois aí se cobra e fala assim, por que tu não me disse? Ele falou, tu não me perguntou? Isso. E é real isso. Parece tão bobo e é real. Não, eu vejo muito, por exemplo, assim, as pessoas, a equipe entra, né? Então você tem uma equipe nova e tal, e tudo bem, ou pessoas que estão ali. E às vezes eu pergunto, né, pro líder, bom, e qual é o plano de carreira das pessoas? Ah, é o natural. Tá, e qual é o natural? Sim, aqui natural é o quê, né? Exato! Me substitui um dia, mas aqui as pessoas, só se acontecer alguma coisa. Pô, você não pode ter um plano de carreira para alguém do tipo, se o vento soprar à esquerda, tudo. Não. Não, tem o plano de carreira Zeca Pagodinho, né? Que esse aí, a vida, aonde a vida me levar, eu vou. Olha aí, aprendi mais uma. O plano de carreira Zeca Pagodinho, é isso aí. É isso aí. Mas eu costumo falar, não é um tabu. Você não tá prometendo uma liderança pra ninguém colocando ela em cima da mesa, desenhando, planejando. Isso não é uma promessa. Por quê? Porque quando você fala de um plano de carreira de desenvolvimento, isso se aplica... trazendo para o universo da mentoria, é a mesma coisa. Ellen, você garante? Eu garanto a minha parte. Só que eu sou só 50% do projeto. A outra pessoa, ela tem que entrar com 50%, ela tem que inteirar o 100%. Senão a coisa não sai do lugar. Isso na empresa é a mesma coisa. Você pode desenhar um plano fabuloso de crescimento para aquela pessoa, onde ela se projeta. Poxa, então em tantos anos eu posso ser tal coisa? Pode. Você pode ser. Não necessariamente aqui, pode ser em qualquer outro lugar, mas aqui este é o seu plano. Perfeito. Porém, vai depender de você também. E aí, um pouquinho do que você falou. Quais são as suas atribuições? E aí é uma coisa que eu falo, pessoal, prestem atenção nisso. Expectativa e realidade. Isso precisa estar de mão dada. Porque é isso que você falou agora. Você não sabia? Não, ninguém me perguntou. Clareza, né? Tem que estar. A clareza da comunicação. Que é tão desafiador, é tão fácil, né? A gente fala pelos cotovelos, mas sentar e falar de forma estruturada e planejada sobre determinado assunto para equilibrar o que a pessoa espera e o que a empresa quer entregar. Né? Maravilhoso, maravilhoso. Isso é fantástico. Dando sequência, me ajuda aqui no roteiro, porque você foi nessa, então trocou. Não. Na verdade, a gente foi primeiro numa linha geral do que é essa coisa da mudança, né, da transformação. Tá. Mas assim, o que um técnico precisa para se tornar um bom líder? Aspectos fundamentais de liderança. Então ele precisa ser vulnerável para entender que ali ele não é mais hands-on. Ele precisa ajudar os outros a entregar os resultados. Então ele precisa ter escuta ativa. Eu falo muito isso aqui. Pois é, escuta ativa, não ouve já preparando a tua resposta. Ouve o que a pessoa está falando para você elaborar junto com ela qual é o melhor caminho a seguir. Use ferramentas para ajudar as pessoas a evoluir. Então, autorreflexão, de saber quais são os melhores
as melhores formas de se comunicar com a equipe, ou com o cliente, ou com os stakeholders. Esteja pronto para poder mediar discussões dessas equipes, porque nem todo mundo está com a maturidade para poder fazer esse trabalho, né? E você, como líder, você não pode comprar a briga. Você tem que entender, e como maduro que você precisa mediar e ajudar as equipes a chegarem num consenso. Então, o técnico, quando ele vai para esse papel, ele tem que ser preparado, tem que buscar ajuda para se preparar sobre esse aspecto, que ele sai de uma forma e ele assume uma outra, onde ele agrega, ele só agrega, ele não deixa de ser, ele continua sendo, mas ele agrega funções aí de liderança. Porrada, maravilhoso. Teve uma situação que eu tinha uma liderada e ela era fantástica tecnicamente. Sim, né? Sem palavras. Ela era muito rápida, raciocínio lógico, tecnicamente era maravilhoso. Mas chegou um momento, e aí a gente fez uma viagem para visitar uma fábrica no interior de São Paulo, e aí eu fui dirigindo, ela foi comigo, e a gente foi trocando uma ideia, foi maravilhoso. Uhum. E chegou um momento que ela tava com dúvidas de para onde ir na vida, assim, sabe? Tipo, porque ela tava ainda olhando pro técnico, ela era muito boa e eu perguntei outras áreas e ela ainda se focava no técnico, né? No aspecto técnico. E aí chegou uma hora que eu falei para ela assim, por que tu não busca um pouco mais de autoconhecimento? E aí depois a gente tinha 3 horas de viagem, né? Então ficou 2 horas falando sobre autoconhecimento e eu acho que aquilo pegou valendo. Chegou, depois de poucos meses depois, ela saiu, não mora mais no Brasil, tá morando na Europa, puta carreira, voou. E ela falou assim pra mim, nossa, André, foi a melhor coisa que eu ouvi. Eu precisava me conhecer. E aí ela ficou meses numa maratona de autoconhecimento. Uhum. Fazendo consultas, procurando informação de si mesma, terapias e tudo mais. Quando ela ganhou esse conhecimento, ela decolou. Então, eu também acrescentaria, né? Eu diria isso. O autoconhecimento é às vezes imprescindível para te dar o próximo passo, senão tu não consegue, né? É porque aquilo tem que ser bom. Eu costumo falar pra minha equipe que, assim, esse papel, ele tem que ser bacana, ele tem que ser feliz. Você tem que acordar todos os dias e falar, poxa, eu vou lá executar essa tarefa. Porque senão, qual é o sentido de tudo isso, entendeu? Até mesmo pra ele que virou líder. Quer dizer, e agora? O que tem pra mim? Qual é o desafio que tem pra mim, já que eu não vou ser mais técnico? Qual é o meu próximo desafio? E ele é bom pra mim? Não, ainda mais que o técnico ele tem aquela motivação, aquela dopamina de entreguei, nossa, como ficou bom, ufa. Ele tem a recompensa, exato, que é um gatilho, né? E o líder não tem às vezes a recompensa, ele tá ali no todo, né? Difícil. O gatilho, a recompensa do líder, ele é um pouco mais extenso, porque tem coisa que leva mais tempo. Então, de fato, essa dopamina gerada pelo rasguei o papel, terminou a tarefa, próximo... Nem sempre é assim, exatamente, você carrega. E é uma coisa que muda bastante a nossa vida, né? Muito legal. Bom, o próximo tema, você já começou, né? Que é falar um pouco sobre a questão da comunicação, né? Uhum. A gente tem um desafio especial quando estamos trabalhando em obras, que é lidar com, desde o operário analfabeto até o dono do business. Do capital, né? Do investidor multinacional. Que é o cara que vem lá de fora, que tudo mais, né? Uhum. E a maior parte dos nossos inscritos e assistentes são pessoas que têm esse desafio na frente, né? Uhum. Como fazer para se comunicar em todas as direções e como conseguir fazer com que funcione o jogo, né? O que você fala sobre comunicação? É uma habilidade, tá, Henrique? Sem dúvida nenhuma, saber se comunicar é uma habilidade que algumas pessoas já nascem com esse dom, que vão falar de forma muito clara, muito aberta, vão ser inspiradores, né? Você vê, por exemplo, vou citar aqui o nome do Silvio Santos, né? Um grande comunicador, né? Tá bom, ele treinou, tinha rádio, mas assim, sabe quando é um gift, já tá ali dentro, né? Mas é uma habilidade treinável. Essa é a parte feliz do negócio, né? Poxa vida, eu não consigo. Não, consegue. É que nem curso de oratória, né? Exatamente. E é o que eu costumo falar pra minha equipe. É igual ao banho. Todos os dias você precisa treinar. É treinável a habilidade que você, fazendo, você vai identificando aonde você se sai melhor,
aonde deu certo, aonde não deu. E aí vem o próximo desafio, né? Então, tá bom, eu comecei a falar bem, eu me sinto à vontade nesta condição de ser o porta-voz, né? Porque às vezes tem aquela pessoa que não quer apresentar o trabalho, né? Não quer, tem vergonha de apresentar o projeto. Não, tem aqueles que falam, não, eu vou lá. Mas eu vou lá para falar pro pessoal, talvez, do chão de fábrica. Pra liderança, não sei me comunicar bem. Que aí é o ponto 2 do desafio, né? Falar para qualquer tipo de público. E aí é onde você tem que quebrar alguns tabus que, quando você treina a comunicação ela pode ser para qualquer um. Então, aquela pessoa, vamos dizer, você vai falar para pessoas, para liderança, para diretores, presidentes ou acionistas, eles estão nessa posição, mas eles não necessariamente sabem mais que você. Então, em determinado assunto, você tem o controle e o domínio do que você está falando. Quantas vezes o líder vai precisar apresentar um projeto e ele fala, bom, agora deixa eu chamar aqui o André, que é o conhecedor sobre isso. E ele sai de cena, porque ele não tem o dom de falar sobre aquilo. Ele não é o especialista daquilo, Ele agora é o líder daquilo. Exatamente, né? Exatamente. Enquanto que essa pessoa que sabe falar, e ela tem o domínio do que ela está falando, ela pode falar para todo mundo. Quando você tem essa situação do canteiro de obras, né, onde você está ali, você tem diversas audiências, o importante é adaptar muitas vezes o que você vai falar, né? A linguagem, ela é diferente, né? Então, essa forma do cognitivo atuar, ele tem que entender qual é o público que ele vai falar, para entregar a mesma mensagem. É possível, de forma mais simplista, mais rebuscada. Entregar a mesma mensagem, fazer com que todo mundo entenda, né? Uhum. É a famosa, a gente chama de comunicação diagonal. É a mesma qualidade de informação para vários níveis da empresa, né? Mas que no final todo mundo tenha a informação que precisa ter. Então, primeiro essa dificuldade, essa barreira de você saber que você vai falar para iguais e para diferentes, mas tudo bem, você tem o domínio do que você está falando. Então, assim, mas treine, né? Se exponha, faça isso cada vez mais, porque você chega num ponto onde, invariavelmente, pessoal, quem se destaca na comunicação, esse caminho ele é muito próspero, porque não é todo mundo que se sente bem comunicando, que gosta de falar. Eu vejo pessoas brilhantes que conhecem determinado assunto, que são boas, e que muitas vezes nós, como líder, a gente fala, cara, dá uma chance pra você mesmo, você vai voar. Quantas vezes a gente não falou isso? Sim. E a pessoa fala, não me sinto bem, eu não gosto, né? E aí é como trabalhar isso na pessoa, porque as equipes precisam de interlocutores, é fato. A sua equipe precisa saber se comunicar, porque ela vende pro cliente, ela vende internamente, ela vende para a liderança, então ele precisa ter esse perfil de bom comunicador, né? De bom vendedor no final do dia, porque todo mundo em algum momento está vendendo. Sem dúvida. Nossa, maravilhoso o teu discurso. Eu costumo comentar, principalmente com as nossas coordenadoras, que, claro, nós no projeto, na área de projetos, a gente não está no campo, né, na obra, mas a gente também comunica com várias áreas. As nossas POs, né, que são as donas do produto, né, as Project Owners, elas conversam com vários players. E eu costumo falar muito assim, incentivar elas e mostrar a elas uma leitura rápida do ouvinte. Então, quando ela se dirige a uma pessoa, ela tem que ter uma leitura daquele ouvinte para ela conseguir comunicar de acordo com aquele ouvinte, né? Então, às vezes ela vai falar, por exemplo, com um profissional que é muito antigo no mercado, aí eu falo, olha, tu vai ter que falar, esse é um cara que tem esses valores, esses conceitos e essa postura. Tu tem que falar com ele alinhado assim. Se tu não falar alinhado assim, ele não vai te ouvir. E isso é uma habilidade tão difícil do comunicador, saber ser esse camaleão a hora que ele direcionar a fala dele, ele olhar quem é o ouvinte e adaptar. E que consiga ter a mesma qualidade de comunicação. Mas aí entram algumas ferramentas que a gente usa, né? Então, a pessoa, de fato, estudar o público, né? Quem são? Mulher, Maria, homem, ou, de fato, a idade já é mais avançada, ou é conhecedor do produto, então eu não posso ser pego de calça curta, então eu tenho que me preparar um pouquinho mais ainda, né?
Então, assim... Isso é empatia, né? Exatamente. Você ser empata com a questão de falar, poxa, tá, como é que eu obtenho sucesso? Porque vamos ser honestos aqui também, todos nós, uma má comunicação, ela também prejudica bastante, né? Realmente. Quando não, ela perde o negócio, né? Porque caiu mal, interpretou mal, não falou com as palavras corretas. Então, o cuidado de se preparar para saber o ambiente, temperatura, pressão, como é que estará a situação, para então você falar, né? Para você trazer essas pessoas para perto. No final do dia, eu tenho uma grande amiga advogada, que ela me ajudava a fazer uns materiais, e às vezes a gente quer deixar bonito e tal, né? Mas aí é onde você vai aprendendo na vida, que a comunicação, ela precisa ser a mais clara e transparente. E ela falava, Ellen, prepare esse material para qualquer pessoa, assim, que não tem instrução entender. Gente, é difícil. Porque como é que você vai lá detalhar daquela forma? Mas é importante, porque o documento aí ele passa e todo mundo que recebeu fala, não, já para mim tá suficiente, próximo passo. Poxa, evoluiu. Entendeu? Eu costumo dar o exemplo aqui na empresa, em comunicados, e-mails, essas coisas assim de comunicação, do atendimento da empresa, certo. A falar assim, pessoal, se vocês têm um filme, e esse filme, por mais que ele seja surpreendente, ele é difícil de entender, raramente tu sai do filme e fala assim, que filme bom. Agora, aquele filme que ele é doce, ele é suave, tu tá ali, tu acompanha tudo ele de maneira fácil, e no final ele é surpreendente, ele te marca pro resto da vida. Então, a comunicação tem que ser fácil do cara entender. Tu não pode falar difícil porque qualquer outra coisa. Tu tem que falar da melhor maneira que o teu ouvinte entenda o mais facilmente possível. E aí isso muda o olhar, né, da comunicação. Eu tinha um cara que trabalhava comigo que ele era muito bom. Mas ele tinha um costume de fazer uns relatórios que eu falava que eram barrocos, sabe? Cheio de rococós, né? Rococós e não sei o que. Eu falei, meu, pra que tem tudo isso? Não, porque assim, não sei o que. Meu, quando você vai ver, dificulta a comunicação, né? Claro. Por mais competente que faça sentido aquilo, é tão difícil que acaba perdendo a clareza, né? E você vê que interessante, né? O meu marido tem um caso, o meu sogro era advogado, né? E aí ele tava falando que às vezes também precisa, né? O advogado, ele tem a coisa, né? Do juridiquês. E tava falando pro cara, falar, poxa, ele falou besteira, ele teve elucubrações cerebrinas. Então, assim, vai um pouco por esse lado, sabe? E a gente tenta ser simplista, poxa vida. A gente fala isso, brinca, a minha mãe é advogada, né? Então eu brinco um pouco isso, que o juridiquês às vezes leva a falar e não diz nada, né? Então a gente evita isso, fala, cara, tenta ser mais objetivo aqui, né? Passa a mensagem nua e crua que é melhor, né? Exato. Muito bom, muito bom. Bom, tá na hora de perguntas dos colaboradores, né? Perguntas dos colaboradores. Opa. A gente dá nome aos colaboradores. Lógico. Nosso grande amigo Neto. Exatamente. Isso? Maravilhoso. Então, temos uma pergunta aqui. Bora lá. É muito comum em canteiro de obra encontrar mestres e até operários que, pela experiência adquirida, não seguem orientações dos engenheiros, principalmente os mais novos. A pergunta: como se portar na frente a essas situações? Isso, quem se portar é o engenheiro, né? É o engenheiro, exato. Como esse engenheiro jovem, né, chegando se faz ouvir, né? Exato. É um desafio, porque quando você tem aquela coisa da primeira impressão que fica, ela é muito séria. Porque, claro, estão lá os mestres de obras, eu faço isso há anos, aí chega, né? O sapato tá limpo, o capacete tá limpo, tá tudo certinho, né? Muito bem, como é que eu vou ouvir essa pessoa, né? Quando esse jovem, ele integra, e às vezes ele tem o conhecimento para estar ali, aí vem o tema da comunicação que a gente acabou de falar. Entenda qual é o seu público, né? Seja humilde para você entender que ali existem quilômetros de conhecimento que você ainda não possui, mas que existe determinado dado técnico que vai complementar ao que eles têm para poder fazer. Então, a minha recomendação para este caso do amigo Neto é que esses engenheiros, essas posições, elas tenham essa empatia, essa simpatia por esse pessoal técnico mais com maior conhecimento, entender o que eles estão fazendo, de alguma forma agir como colaboradores
onde aquilo é um trabalho do grupo que está acontecendo e que eles gostariam de agregar tal coisa para a gente entender se vai dar certo. Porque aquilo que você falou também, não é uma ideia certa, não é escrito em pedra. Vamos tentar? Para ver que a gente consegue avançar? E aí junto, depois a gente vê o resultado? É impressionante como se o início vai mal para botar esquece. se começou mal É difícil. e aquele profissional sênior ali, ele já pegou ranço de ti, sei lá, ele já criou uma barreira, dali pra frente, tu pode ficar de joelho, não vira, né? Vira, mas o trabalho é muito maior do que tu, né? Mas aí veja só, trazendo pro líder, né? Aí, não, ele não me escuta. Então vai você lá como líder que ele te respeita e você vai lá e fala pra ele, pera um pouquinho. E como é que eu faço o meu trabalho se você não tá fazendo o seu também? Né? Porque daí sempre precisa de uma terceira para poder fazer uma intermediação. Não é o caso, né? Cada um tem a maturidade para entender que, poxa, eu preciso vencer isso daqui. De que forma eu faço? É importante. Para não ter o ranço. Não, e é o teu obstáculo, né? Exato. Precisa vencê-lo, né? Exato. Você entende como é lá atrás? Sim. Faz parte, vai acontecer. O lance todo é como você mais rápido sai daquela situação para falar, eu vou conseguir, vai dar certo. Nós estávamos conversando, né, no almoço sobre os pequenos, né? Eu tenho a minha filhota, beijo Elisa, ela vai compreender daqui a anos. Mas quanto, às vezes, isso na infância também, né? A questão de a gente dizer muito não para as crianças, eles dizem não para ti. Ou às vezes a questão de tu dar tudo para ela não entender que existem limites. E aí tu vai ver, isso perpetua em toda a idade, né? O cara tem 40 anos, ele tá tendo, né, falhas que vêm desde lá do início da vida. Porque é a memória que ele tem. É o que ele vai, aonde ele resgata, que ele fala, aqui acontece assim, é só replicar, pronto, vai lá dar errado. Exato. Mas a gente quer... E aí a frustração é, o que tá acontecendo? O mundo tá contra mim, né? Eu ia falar exatamente esse termo. Desde novinho tem que se acostumar que existem frustrações e que, né? E é normal tê-las. Então tu tem que superar elas, né? Bem legal. Muito bom. Bom, galera, estamos chegando ao fim desse episódio. O assunto não acaba aqui, né? A gente vai ter um próximo episódio, no qual a gente vai falar sobre outros assuntos, sobre assédios, cultura tóxica de empresas. Que isso é show, né? Muito bom. Como esses jovens profissionais lidam ou tem que aprender a lidar com frustrações e não ter resultados que se esperam, né? E também, e esse é um tema que é bem atual, né? Como as pessoas fazem para resolver essa pegada que estão sentindo que a vida não está dando certo e que precisa mudar tudo e tudo mais, né? E também o etarismo, que isso está pegando forte para muita gente, né? A gente está envelhecendo, ainda continua num ponto muito prático, muito útil, mas o mercado tem que te entender também, né? Então, é uma conversa muito boa que a gente vai ter num próximo episódio, né? Sem dúvida nenhuma. E antes de acabar, a Ellen vai contar pra gente uma notícia legal. Vai lá. Bora lá, pessoal. Aqui para o nosso episódio, nós trouxemos um cupom que é Canteiro 10. Então, assim que vocês ativarem as nossas plataformas da Altessa, quando vocês escolherem os produtos que vocês querem, é só incluir Canteiro 10 na caixinha de cupom, que automaticamente vocês vão receber aí o benefício de 10% de desconto, ok? Maravilha! Nossos ouvintes agradecem muito. Muito bom. Vamos colocar os links também, pessoal. Acho que é interessante colocar o link aqui de acessar já a plataforma, né? Alguns às vezes na orelhada não conseguem. Não sei se tu queres soletrar alguma coisa pra galera pegar bem. Sim. Mas também vamos deixar na descrição. Mas fica à vontade. Legal. Pra galera te achar fácil. Isso. Lá no Instagram nós estamos como Altessa Mentoria, é só clicar no nosso link e lá aparece já o canal de direto para o WhatsApp ou para as plataformas em si, ou para o nosso site onde tem informações completas, tem artigos atualizados, tem mais informações sobre o universo de neuropsicologia e o quanto isso ajuda na carreira das pessoas, pessoal. Espero muito vocês lá.
Maravilhoso. Ellen, muito obrigado pela tua Eu que presença. agradeço. Adorei o episódio. Tenho certeza que todos os nossos ouvintes também. E temos o próximo em breve. Em Bom. breve. Galera, curtam o canal, se inscrevam, compartilhem, enviem perguntas, que a própria Ellen vai responder as perguntas de vocês. E até breve. Valeu. Valeu. Até mais. Obrigada.